Sejam bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como cornos, sandália de couro e sacanas. Eu sou Tonzeira e Xi. Opa! Se você estivesse ali numa fila de pessoas que iam ser condenadas à morte por cangaceiros, nossa, essa é a situação hipotética. O que te levaria a estar nessa fila? O Xi, numa fila, vai ser assassinado por cangaceiro, imagina. Detesto quando acontece isso, cara. É chato, né? Situação chata, né? Desagradável, Sempre chato, situação chata, mano. Olha, cara, pensando no que aconteceu no filme, eu não sei não, viu? Mas com certeza não seria por ser esperto, mas eu acho que eu seria fuzilado por não saber porque eu estaria sendo fuzilado, entendeu? Tá bom. Dudu, Oi. pergunta muito clara e objetiva pra você. Tá bom. Se você tiver numa bagaceira bem boa e um cabra bexiguento resolveu arengar contigo, você fica barreado, dá uma carreira ou fica só frescando? Eu fico frescando. Só o Bruno vai entender essas referências. Só de ficar frescando. Tá certo. André, qual é o tipo de arroz que você prefere? Tipo de arroz? Sei lá, como é que você prefere seu arroz? Eu prefiro meu arroz soltinho. Vale? Vale, soltinho. Arroz branco soltinho. Ah, mas tem um outro arroz que eu gosto mais, não é bem um arroz. Então, o que você gosta mais? Ah, então, mas aí que tá. A paella, mas a paella não é, porque ela leva arroz. É um prato com arroz, pode ser? Pode, claro. O arroz é o ingrediente principal da paella. Então é esse, pronto. Uma boa paella de frutos do mar, principalmente. Olha aí. Muito apreciado. Muito bom. Mas tem uma paella que não seja de frutos do mar? Tem, claro que tem. Opa, a paella original, ela não é de frutos do mar. É o quê? São carnes, frango, porco, boi, tudo misturado. Isso, é uma mistureba de carne. Meu Deus, eu preciso comer original, então. Ela é do interior, né? Aí em São Paulo você deve achar a original em algum lugar. Deve ser perto da sua casa até, por acaso. Perto de casa deve ter um. Exato. A gente pode ligar pra Carol Barros, lá, nossa prateleira, pra perguntar como é que é a valenciana. É, porque ela tá lá, no coração da paella. Ela pode passar a receita. Agora, se os veganos vão comer, eu não sei, acho que não, né? Aí, Chico, vou ter que fazer uma paella vegana pra você. Eu comi quando estive lá. Ah, é? Existe mesmo? Eu achei que tá zoando. Opa, existe Olha aí. paella de legumes. Eita, mas os caras conseguem deixar tudo triste. Que sacanagem, André. Ô, Tom, Diga. você já foi vítima de algum trambique? Já! Nossa, que história boa, cara. Que história boa. Você tem 1 minuto pra contar a sua história. Senão vai virar outro podcast. Que história boa. Ah, qual foi a história? Meu primeiro emprego foi meio que um trambique. Mas vai ter um dia que eu vou contar essa história. Ah, você não vai contar hoje, não. Não, hoje não. Hoje. Ah, então tá. Isso vai ficar pra algum PDG aí no futuro. Então é isso. Vamos fazer uma pipoquinha bem boa antes que eu tire uma tira de couro das suas costas. I do not understand you. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Diz que ela era uma... Ai, nem tem coragem de dizer. É coisa feia, é? Horrível. Não, o senhor diga que eu lhe dou absolvição por antecedência. Começa com C. Sim. Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais compassivo da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos trambiqueiros que inventam que o cachorro deixou um testamento e causam tanta confusão que acabam indo parar na porta do inferno para se explicar pro capeta. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre os maiores trambiqueiros da história. Nosso episódio 93 do filme The Room, com a participação da nossa querida Andy, né, a rainha dos filmes ruins. Já falamos sobre o doguinho mais amado no Brasil, que é o vira-lata Caramelo, no episódio 86 do filme Finch.
E já falamos sobre a história do capeta. Olha aí, ó, episódio 21 do 101 Dálmatas, com a participação da Pet Lady, a Carol Barros. E para você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem 2 partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só o aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o nosso ouvinte mais atento já percebeu que hoje nós não temos aqui a presença da Marina. Adivinhem onde a Marina está. Vocês têm uma chance. Por que ela não está aqui hoje? O X sabe. Deseito, é claro, né? O que faz a pessoa numa... Que dia hoje? É terça-noite? Exato. O que seria mais importante do que, né, estar gravando? Tristemente, estamos perdendo ela para o vício. Exato. Estamos, já desisti. Já tentamos intervenção, já fizemos de tudo. Dentro de casa, fora de casa, não tem jeito. Quando começa assim, quando ela começa a perder o gosto pela vida, quando ela começa a perder a organização das coisas, quando ela não participa mais do mesmo grupo de pessoas que ela participa. É difícil, né? Quando ela começa a vender a televisão, quando ela vem com uns papos estranhos de dinheiro emprestado. Gente, conversem com seus filhos sobre esse tema. E o negócio tá ficando pesado, porque ela tá lá no show de K-pop e dessa vez ela foi na passagem de som. Ela saiu de casa 1h da tarde. Que isso? Pra que isso, gente? Pra ver a passagem de som do K-pop? Exato, do grupo de K-pop, é isso aí. Pra ver som. E elas gritando. Imagina como é que tá o negócio. Caraca. Mas nós temos aqui, em compensação, a presença ilustre do nosso guru podcástico, a voz de veludo do Sessão Aleatória e o maior especialista do mundo em trambiques dos anos 80, o nosso querido Xi, do podcast 80 Watts. Bem-vindo, meu caro. Aí, galera. Bom, não sou o Chicó, mas pelo menos sou o Xi. O Chicó. Pode contar comigo aí. Olha aí. Ô, Xi, você lembra de algum trambique típico dos anos 80? Tem uma coisa assim que... Trambique típico dos anos 80, cara. A telecena, não, o balde da felicidade, ué. Não é dos 80? Não trambique. Não chega a ser trambique, não chega, não. Não. Todo mês você paga um carnê pra você troca pro liquidificador no final do ano. Então, mas tem que levar em consideração que, na verdade, o que o cara tava fazendo era transformar aquilo hoje pra gente, né? Ter pagamento no cartão de crédito em 12 vezes, uma coisa acessível pro povo, porque isso era impossível de ser feito. Ele dava crédito, né, pra galera. O cara dava crédito. Mas é o valor certinho que você tava pagando todo mês? Ah, não sei. Era o valor certo. Ah, é? É, sim. Não, você trocava por produtos que valiam mesmo aquilo ali que você tava pagando. Sim, opa. Era um programa de recompensas, era um programa de rewards, igual de cartão de crédito. Isso, um bom programa de recompensas, é isso aí. Uma época que tinha uma inflação galopante, até que valia a pena. A minha mãe nunca reclamou. Minha avó, é verdade, minha avó fazia isso também. Olha aí que beleza. É que ganhar a tal da casa que era difícil, mas o liquidificador você comprava, pô, você ganhava. Eu fiquei lembrando também de um outro trambique, eu não sei se existia isso de verdade ou se era uma lenda urbana, porque tinha o negócio da ficha telefônica e tinha a máquina de fliperama que tinha uma ficha também. Não tinha um negócio que você conseguia colocar a ficha do telefone na máquina de fliperama? Era verdade isso? Olha, era diferente, eu não cabia exatamente, mas eu vou te falar que pelo preço acho que valia mais a pena você ficar com esse de fliperama, viu? Do telefone era mais caro, né? Opa! Eu lembro muito de que tinha bastante máquina que a galera falava, máquina tá quebrada porque alguém tentou colocar a ficha telefônica. Isso rolou mesmo, a galera tentava. Se funcionava, não sei, mas... Isso era bem comum. Lembrei de um trambique aqui que era bem comum. Era você ir na locadora para alugar uma fita selada, chegava em casa, abria a caixinha e era uma cópia pirata. Eu lembro disso também. Olha, é verdade. Isso rolava às vezes mesmo. Botava outra fita dentro, né? Devolvia... Quer dizer, botava a fita pirata, né? Gravava o filme e botava a pirata lá. Alugava como selada, que aliás é um termo que morreu, né? Porque a qualidade da fita pirata era uma merda, né? Não tinha como se reproduzir na mesma fidelidade o negócio.
Não que o original fosse um primor de imagem também, né? Mas enfim. Também não era. Também não era. Já não era lá essas coisas. Né? Tá ótimo, minha gente. Então, vamos falar do filme que é O Alto da Compadecida, um dos maiores sucessos do cinema brasileiro de todos os tempos. Esse filme veio do nosso baldinho de pipoca de sugestões dos ouvintes. Olha que beleza. Dudu, você sabe quem foi que colocou essa pérola do cinema nacional no nosso baldinho de pipoca? Foi o nosso querido amigo treinador aleatório número 7, o Léo Rodrigues. Olha aí, Aê. mais uma vez. Um grande filme, bela escolha. O Léo sempre, né, colocando filmes brasileiros. Ele reclama que a gente não vê filme brasileiro aqui. Acho que ele encheu o baldinho de filme brasileiro pra gente ver. Isso. Tá ótimo, então vamos falar desse filme. O Alto da Compadecida é um filme de 2000, que na verdade é uma remontagem de uma minissérie pra TV de 1999, dirigida por Guel Arraes, com o roteiro do Guel Arraes, Adriana Falcão e João Falcão, baseada na peça de teatro O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, de 1955. Várias camadas de direção aqui. Exato. O filme estrela o Matheus Nastergalli como João Grilo, o Celton Mello como Chicó, Denise Fraga como Dora, Rogério Cardoso como Padre João e Virgínia Cavendish como Rosinha. E tem ainda no elenco ícones aqui da dramaturgia brasileira. Ó. Tem o Marco Nanini, Lima Duarte, Paulo Goulart e Fernanda Montenegro. Nada menos. Só monstro. Só monstro. Ó, o diretor, o Guel Arraes, esse cara fez uma carreira de sucesso na TV, mais especificamente na TV Globo, né? Onde ele começou como diretor de novela no início dos anos 80. E ele é reconhecido como criador de algumas das produções mais inovadoras da comédia brasileira. Aqui, ó, ele foi o cara que fez a Armação Ilimitada em 1985. Clássico, né? Eu não faço ideia se isso é bom. Eu lembro quando a gente era criança, a gente adorava isso, né, Dudu? Quando a gente era criança era bom. Não sei se dá pra ver de novo, não. A gente adorava. Jubilula? Pô! A gente adorava. E olha só, hein? Eu tenho uma história aqui. O Lula morou no prédio que eu morei, foi meu vizinho. O André de Biasi? O Lula André de Biasi, exatamente. O André de Biasi de Minas é mineiro? Então, ele não é mineiro, ele passou um tempo morando em Belo Horizonte, não sei dizer porquê, não foi muito tempo não, ele ficou uns 6 meses assim, morando lá no prédio, e morou onde eu morava, exatamente no mesmo prédio. Ele devia estar fazendo algum trabalho, algum job aqui, né? Alguma coisa assim, aí, sei lá, alugaram um apartamento pra ele lá, e é isso aí. Ele foi meu vizinho, eu interagi com ele, que era criança também na época. Criança não, né? Eu era mais novo. Eu era adolescente, digamos assim. Olha aí. Mas esse cara tava lá, ó. O que mais que esse cara fez? Ele fez o TV Pirata, 1988. Porra, só coisa boa. E Comédia na Vida Privada, esse é de 95. A carreira dele no cinema começou no ano 2000, justamente com esse filme aqui, O Alto da Compadecida. Mas depois disso ele fez vários outros filmes de sucesso aqui, ó. Ele fez o Caramuru, A Invenção do Brasil, 2001, Lisbela e o Prisioneiro, 2003, Romance, de 2008 e O Bem Amado, de 2010. Atualmente esse cara está finalizando a adaptação cinematográfica de uma das maiores obras da literatura em língua portuguesa, que é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Olha aí, eita. Caralho. Então, ainda sem data prevista de lançamento, mas pelo que eu vi que já tá pronto, já tá rodado e estão, né, fazendo aí a pós-produção do negócio. E para falar do elenco, a gente traz o nosso querido quadro Viu ou Não Viu, onde a gente fala sobre filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera do filme. Você viu ou não viu? Eu vou falar aqui de 2 ícones do cinema nacional, começando pelo Matheus Nastergalli. Esse cara é paulista, iniciou a carreira artística no teatro em 1989, quando ele tinha 20 anos. Em 97, ele recebeu um convite para atuar no cinema, no filme O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto. E no mesmo ano, ele também fez a estreia dele na TV, que foi no episódio da série Comédia da Vida Privada, lá do Guel Arraes. Mas ele ganhou projeção mesmo foi em 98, com a atuação em Central do Brasil, do Walter Salles, um dos maiores sucessos aí do cinema nacional. E aí a carreira do cara deslanchou, e ele atuou em inúmeras produções para TV e para o cinema. No cinema, algumas das atuações mais conhecidas dele são Cidade de Deus, né, 2002, já teve episódio aqui do Sessão Aleatória. Ele foi lá o Cenoura. Teve o Amarelo Manga, 2003, Tapete Vermelho, 2005, O Baixinho das Bestas, 2006, Bicho de 7 Cabeças, 2007. Esse é um dos filmes mais tristes que eu já vi na minha vida. Isso é barra pesadíssima, pesadíssima. Nossa, esse filme é trash, é um filme muito bom, mas é puta merda, você sai destruído, né? Serra Pelada, de 2013, aqui o outro, ó. E o filme mais recente dele foi O Amante de Júlia, desse ano aqui, ó, 2022.
Mas a gente não viu o Matheus Nastergalli em um filme relativamente recente também aqui, ó. O Carro Rei. Vocês já ouviram falar desse filme? Não. Aqui, ó, é um thriller de ficção científica sobre um garoto que possui a estranha habilidade de se comunicar com carros. E o pior é que eu vi o trailer desse filme, parece interessante mesmo, é uma pegada meio de terror, tipo assim, um troço meio terror psicológico. Então o Carro Rei vai estar no nosso hiperbalde lá, hiperbárico. Ah, meteu o Mega Blaster. Olha aí, pra alegria da Marina. Bora ver ele, Mega Blaster. Parabéns, Dudu. Tá ótimo, vou falar aqui pra nossa gerente de baldinhos. Ó, e o outro grande astro desse filme é o Selton Mello. É um ator mineiro, começou a sua carreira aos 8 anos de idade, em 1981, no seriado Dona Santa, da Rede Bandeirantes. Nossa senhora, esse aqui é velho. Mas depois de alguns anos, ele decidiu se afastar da TV para se dedicar à carreira como dublador e ator de cinema. A estreia dele no cinema foi em 1990, em Uma Escola Atrapalhada. Isso aqui é filme dos Trapalhões? Ah, com certeza. Porque eles estão no filme. A Escola Atrapalhada é um que tem o Supla e a Angélica como par romântico. Olha aí, Dudu. Você viu isso? Tava um dia desse, tava passando. É, eu assisti, é horrível. Não diga, Xi. É horrível, é horrível. E a partir de então, ó, ele seguiu atuando na TV e no cinema, né? Seguiu a carreira nas duas mídias aí. Alguns dos trabalhos mais conhecidos dele no cinema são o Lavoura Arcaica, de 2001. Ele também tá no Lisbela e o Prisioneiro, de 2003. Clássico. Ele tá no Cheiro do Ralo, de 2006. Esse filme é legal também, é bem legal. Esse é foda. Meu Nome Não É Johnny, de 2008. E A Mulher Invisível, de 2009. Nossa, esse filme é demais, cara. Esse filme é engraçado demais. Esse filme eu vi, mas não lembro de nada do que acontece. Eu também não entendi isso, né? Ela era a namorada imaginária dele? O cara era esquizofrênico. Isso. Ah, tá. Ele imagina ela e ele fica interagindo com ela o tempo todo. Isso. Mas eu achei meio batido nesse roteiro aí. Eu não me marcou, não. É que pro mercado brasileiro foi uma baita arriscada boa, assim. Porque é um filme muito legal. Vocês lembram de uma época em que todo filme parece que tinha o Selton Mello ou o Wagner Moura? Eu acho que foi essa época aí, anos 2000, Xi. Acho que foi entre 2000 e 2010. Esses caras fizeram muito filme. Muito filme. Ou Lázaro Ramos, né? Eram esses quatro, né? Era o Matheus Nastergalli, Lázaro Ramos, o Selton Mello e o Wagner Moura. Esses caras estavam todos os filmes. Alguns dos quatro ou os quatro juntos. Preferência, né? Porque eles estavam em todo filme mesmo, fizeram muito sucesso. Agora, o ponto alto da carreira do Selton Mello foi um filme chamado O Palhaço, 2011, que ele dirigiu e escreveu, além de protagonizar também. Foi um filme que, né, fez bastante sucesso aí. Eu chorei vendo esse filme. Eu não sei porquê, mas eu chorei vendo esse filme. Olha aí, é um filme emocionante. Eu não vi porque eu não queria chorar. É um filme bem bonitinho. Agora, tem um filme dele aqui que destoa um pouco da carreira, que eu acho que ninguém viu. É um filme que chama Billy Pig, de 2011. Ah, assisti. Você assistiu isso? Assisti. Aqui, ó, fala aqui que é uma coprodução da Globo e o Telecine com o Selton Mello e Grazi Massafera. Nossa senhora. Isso. Você quer falar qual é, faz a sinopse do IMDb aí nesse filme? Ah, cara, eu não vou saber muito bem assim, mas o filme é um filme meio loucura, onde conta a história de um maluco foda que, quer dizer, primeiro tinha a esposa dele, É a Marivalda. que queria ser atriz, e o marido dela é um cara que meio que investe no filme pra carreira poder dar certo e tal. Nossa, a sinopse do IMDb não tem nada a ver com isso. Aqui, ó. Marivalda sonha em ser atriz e seu marido, Vanderlei, é um corretor de seguros falido. Marivalda resolve dar um ultimato ao marido que fica desesperado em busca de algo que possa manter o casamento. É isso. É isso. É isso, né? Não me parece um bom filme, não. Bora pra sinopse do IMDb do Alto da Compadecida. Bora. Aliás, só uma curiosidade aqui, ó. Você sabia, em inglês, esse filme se chama The Dog's Will, o Testamento do Cachorro. Ah, o Testamento do Cachorro. É, curioso, né? João Grilo e Chicó são pessoas pobres que vivem no interior do país e enganam um grupo de pessoas em uma pequena cidade do nordeste do Brasil. Mas quando eles morrem, devem ser julgados antes de serem admitidos no paraíso. Esse cara não viu o filme, é simples assim. Ele não viu o filme, porque eu vou te falar. Eu vou fazer um sinopse bem rapidinho aqui, porque esse filme também não... O filme, ó, conta as peripécias de dois carismáticos amigos que vivem em um vilarejo no interior do nordeste no princípio do século XX. João Grilo é astúcia em pessoa
pessoa e usa sua esperteza para manipular as situações em benefício próprio. O Chicó é um mentiroso de mão cheia e tem sempre algum caso inacreditável para contar. Apesar de serem bastante espertos, João Grilo e Chicó vivem na miséria e, na tentativa de conseguir algum dinheiro, se metem em uma série de confusões e mal-entendidos com os vários moradores do vilarejo, que incluem o padeiro sonso Eurico e sua esposa infiel Dora, o avarento Padre João, o violento Major Antônio Moraes, sua encantadora filha Rosinha, entre outros personagens curiosos. Mas quando o sanguinário cangaceiro Severino e seu bando invadem a cidade, só resta aos moradores implorarem pelo perdão de Nossa Senhora durante o julgamento final. E é isso o filme. Vamos lá então, a rodada de opiniões aí, ó, Dudu. É igual você falou no começo, o filme é um recorte da minissérie. E a minissérie é muito mais completa, né? Por ser uma minissérie, né? Acho que eram 4 capítulos ou 3 capítulos, não sei. Sim, foram 4 capítulos, exatamente isso. Exato. E ele reduziu para 1h40 de filme. Mas assim, texto impecável, né? Ariano Suassuna maravilhoso, os atores assim incríveis, todo mundo muito bem, né, na série. É um filmaço, uma comédia inacreditável, assim, muito bom. Gosto muito. Tá, legal. Você, Tom? Eu não assisti o filme dessa vez. Mas tá demais isso, hein? Eu vou começar a vetar quem não viu o filme. Eu fui atrás de assistir a série. Eu também assisti a série. Ah, foi ver a série. Ah, então tá bom. Então tá perdoado. Porque o filme, na minha cabeça, ainda tava bem fresquinho. Você assistiu a versão estendida, então. É isso. Eu lembro que a série, acho que passou na época que o filme saiu. E depois disso, nunca mais tive a oportunidade de ver. Ela passou um pouco antes do filme, eu acho. E eu vi que no streaming agora tem. A série? Tá no streaming? Tá no Globoplay. Aí, enquanto eu tava arrumando as coisas na sala, eu falei, vou deixar a série rolando aí. E, cara, a série também, que ela é mais complexa, tem mais personagens e tal, cara, é hilário. Eles conseguem manter a dinâmica do filme, né, que é mais sucinta, então você consegue acelerar e dar um ritmo frenético nas coisas que acontecem no filme, nas piadas, na qualidade do texto, na série. Sim. Então a série por si só já é incrível e consegue destruir tudo, assim. Eu acho que é uma das coisas mais ricas que conseguem ser capazes de diferenciar a riqueza da cultura brasileira frente a dos outros países, assim. A essência do que é a identidade do brasileiro em diversas pessoas com histórias específicas, assim. Todos eles são um pouquinho brasileiros por causa de algumas situações que demonstram o seu caráter na sua identidade. Então é maravilhoso esse filme. Muito bom. E você, Chico? Eu adoro essa história, acho muito engraçada, mas o filme em si, ele é meio truncado, né, por causa desses cortes, né, então eu acho que realmente é mais legal considerar a série do que o filme, mas o filme, pra quem assim, tem menos do que 4 horas para assistir uma série, acho que vale a pena, assim, você consegue entender sem problemas. Só achei alguns cortes meio bruscos demais, assim, mas eu não vi a série inteira pra dizer se tinha um outro jeito de fazer isso ou não, então acho que tá de bom tamanho. Aí você falou sobre o título em inglês, é porque esse filme, ele é uma mistura de histórias da literatura de cordel, né? E uma dessas histórias é o Testamento do Cachorro. Ah, exato. A gente vai falar mais disso quando for falar aqui dos bastidores, mas é isso mesmo. Primeiro ou segundo episódio da série? Que no filme é o que dá início à história, na verdade. O princípio da história é com a história do Testamento do Cachorro. E, Xia, eu concordo com você em relação a essa questão dos cortes. Eu não tinha me tocado que era uma minissérie que tinha virado filme, depois que eu fui fazer a pesquisa aqui, porque eu lembro de ter visto já o filme. Eu vi o filme quando era, né, há mais tempo. Você não viu a minissérie? Minissérie eu nunca tinha visto. E aí fui fazendo a pesquisa aqui e falei, pô, vai na minissérie. E isso realmente explica alguns cortes que são meio estranhos mesmo. Parece até alguma coisa tipo assim, pô, faltou alguma coisa aqui no meio, né? Mas então fica bem claro que é por isso. Mesmo assim, o filme é excelente, pô, não tenho o que dizer, assim. E a coisa dele vir de uma linguagem mais de TV, né, é uma narrativa menos visual, uma narrativa que é toda contada no diálogo, né? Então, assim, é o diálogo frenético, os caras metralhando uma frase em cima da outra, então você tem que ficar ligado ali, né? Tinha hora que era até, pô, meio difícil de entender o que tava rolando ali, porque, né? É o jeito que eles falam também, né? A quantidade de expressões que eles usam, que é o que você falou da autenticidade também, é muito legal. É muito engraçado, as situações todas que eles criam lá e tal, pô, é um troço incrível. A única coisa chata desse filme é que por conta dele ter sido uma minissérie e ter sido lançado na TV antes, né? O filme não pôde concorrer ao Oscar, né? Era uma regra da indústria. Ah, ele não chegou a ser candidato então, né? Não foi indicado por isso. Não podia. Ah, olha só. Porque, pô, certamente, né, teria alguma chance aí de ser selecionado.
Nossa, eu acho que um gringo assistir isso deve ser uma coisa extremamente interessante, sabe? É tão rico, assim, de informações. Para nós mesmo, para muita gente aqui do Sudeste, eu acho que tem muita coisa ali que, assim, é um outro mundo, né? E é engraçado porque é uma forma da gente enxergar o Nordeste diferente do que a gente estava acostumado. Aqui eu vou falar uma coisa extremamente, né, elitista, mas assim, a gente que é do Sudeste, que conhece o Nordeste muito pela TV, mesmo quando a gente era mais novo, não tinha internet, não tinha nada, o Nordeste era o que parecia na novela da Globo, né? Uhum. E era uma visão também super estereotipada, né? Aqueles sotaques horrorosos, que eram os atores de São Paulo ou do Rio tentando fazer sotaque do Nordeste, era sempre aquela coisa horrível. E nesse filme não, né? Você tem um contato, primeiro que assim, é muito engraçado o jeito como eles se colocam, você vê a realidade do Nordeste ali, que é uma realidade dura, difícil, né? Da coisa do sertanejo, do interior do Nordeste, que tem o problema da seca e tudo mais, mas ao mesmo tempo você vê essa riqueza cultural e essa alegria meio de viver mesmo, né? Dos personagens ali, a coisa dos caras que usam toda a sua esperteza e tudo pra sobreviver naquele mundo que na verdade é um mundo muito difícil. E a gente não tinha muito essa noção, né? A gente não tinha a ideia dessa riqueza toda, enfim, pelo menos pra mim, quando eu vi esse filme a primeira vez, foi uma coisa que marcou muito. Falei, pô, era uma coisa muito diferente mesmo, assim, muito diferente e que tocava muito também. E eu acho que continua sendo muito tocante esse filme. Ele trata de assuntos bem delicados no filme, né? Na história em si. Principalmente quando ele coloca um Jesus Cristo negro, né? Exato, ele fala da questão do racismo, ele fala da questão da desigualdade, da fome, da seca. Tem aquela parte também muito forte, que é quando a Nossa Senhora tá fazendo, eu vou dizer aquilo... A defesa? A defesa, né, dos condenados ali, exatamente. E ele sobrepõe com fotos ali do povo, né? E ela fala sobre isso, né, de que é um povo muito sofrido e tudo mais. E aquilo sobrepõe com aquelas fotos e, pô, aquela hora também tem um impacto muito grande. Então, apesar de ser um filme leve e muito engraçado, ele tá lidando com temas muito complicados ali também, né? Mais algum comentário? Não sei se você vai falar dos outros filmes do Auto da Compadecida. Não vou falar não. Se você quiser comentar alguma coisa aí. Porque ele já teve outras adaptações, né? Sim, tanto é que a gente não viu no Auto da Compadecida a Regina Duarte e o Didi Mocó. Aí você falava, como assim? É porque já tivemos 2 adaptações do conto para o cinema. Ah, sim. Tem um dos Trapalhões, né? Do filme de 69, que tinha, além da Regina Duarte, tinha o Antônio Fagundes. E o João Grilo era o Armando Bogos. Nossa, essa é antiga, hein? Eu não gostei muito dessa versão, não. Aí tem a versão dos Trapalhões, que, claro, tem o nome Os Trapalhões no título. Ficou Os Trapalhões no Auto da Compadecida, que é de 85. De 87, aliás. E adivinha quem é o João Grilo? Eu não lembro se eu vi esse filme. Faz a menor ideia. Didi Mocó. Claro, né? O Didi é o João Grilo, né? O próprio personagem Didi, ele já é baseado nessa classe aí. Do Espertalhão, né? Espertalhão, exatamente. Mas eu lembro desse filme, eu assisti no cinema, inclusive, porque o Didi morre no filme. Que isso? Pra mim aquilo foi um choque. Como assim morreu o Didi? Que coisa baixo astral. Por isso que a gente não viu também, não deixaram de ver. Porque ele era o João Grilo. Nossa. Isso ficou marcado realmente na minha memória, assim. Mas entre essas 2 versões, eu fique com essa nova de 2000, que é muito... Aliás, nova, faz 22 anos, né? Então, se sentiram mais velho? Isso é a versão nova. Pra quem é velho, tudo é novo. Pra mim, 22 anos foi ontem. Pois é, ué. Eu concordo. Se aconteceu depois do ano 2000, é novo. Exato. Padre João? Que foi? A patroa mandou buscar essa vaquinha que ela lhe emprestou. Ô, mulher desalmada! Se eu pudesse, eu enterrava o cachorro, o gato, o diabo. Mas o bispo está aí. Esse povo é todo doido, padre. Eles pensam que bicho é gente. A cachorra tinha até um testamento em que ela deixava uma parte de dinheiro pro padre. Que isso? Que isso? Cachorro com testamento? Bolinha era uma cachorra inteligente. É isso, minha gente. Vamos falar então de algumas curiosidades de produção do Auto da Compadecida, mas antes de entrar nessa parte, só quero citar aqui rapidamente 2 fontes que eu usei para essa pesquisa. A primeira é um podcast chamado Budejo, que é um podcast de um pessoal de Juazeiro, no Ceará. Tem 2 episódios excelentes sobre o Auto da Compadecida. Eles entrevistaram o diretor, o Miguel Arraes, e entrevistaram a galera do filme. Olha só que maravilha. Foi muito legal ouvir lá o podcast dos caras. Então, assim, fica a recomendação aí. Vamos colocar também o link no nosso post aí, que eu achei muito legal mesmo.
E vou, obviamente, fazer uma versão resumida aqui da história, mas, pô, eles falam sobre, sei lá, mais de 4 horas de conversa sobre o filme, tem a opinião do pessoal do podcast, tem, né, essas entrevistas todas, então fica aí a dica, podcast Budejo, e eu também usei como fonte o site Cinéfilos, que faz parte do portal do jornalismo júnior da ECA, da USP. Tem uma matéria muito legal assinada pelo Theo Salles, falando das diversas adaptações da obra. Ele comenta lá, Tim, sobre todo esse negócio aí. Então, Theo, tamo junto aí também. Vamos colocar o link. E bora lá, ó. O Guel Arraes conta que ele era vizinho de porta do Ariano Suassuna, em Recife. As famílias deles eram amigas, ele volta e meia visitava lá o Suassuna, ficava batendo papo e tal. Olô. Caralho. E conta que em uma dessas visitas ele falou pro Ariano Suassuna que ele tinha vontade de adaptar o Alto da Compadecida para TV, né? Isso já, obviamente, que já bem mais velho, já trabalhando com TV e tudo. E o Suassuna disse, tá bom, beleza, eu vou guardar pra você. E quando ele falou isso, o Guel Arraes nem ficou meio na dúvida se ele tinha levado a sério ou não, porque ele não tinha nada concreto, tipo, era só uma ideia, tipo assim, uma coisa que, um dia, quem sabe, né, eu vou fazer. Mas o Ariano Suassuna levou a sério, sim, que ele disse que, inclusive, recebeu ofertas de várias outras, né, de TVs e tudo mais pra fazer adaptações da peça, mas nunca cedeu os direitos, porque ele tinha guardado pro Guel Arraes fazer. Daí a coisa começou a se concretizar quando o Guel Arraes foi trabalhar num programa da TV Globo chamado Brasil Especial, no início dos anos 90. Nesse programa, ele adaptou várias obras da literatura e do teatro brasileiro. E o Alto da Compadecida estava na lista de adaptações que ele queria fazer. Mas, por causa da duração do programa, ele achou que não ia ficar legal, que ele precisava de mais tempo para adaptar a obra. Então, ele acabou não fazendo. Mas, quando o programa finalizou lá, os episódios e tudo, ele foi para a TV Globo e propôs fazer uma adaptação como minissérie. E foi aí que veio essa história da minissérie de 4 capítulos. Só que aí, olha só, ele caiu no problema contrário, porque aí a peça já não tinha material suficiente para fazer 4 episódios de, sei lá, 40 e tantos minutos. E o Guel Arraes, então, conta que começou a pesquisar sobre outras obras do Ariano Suassuna e também do teatro medieval, que foi a fonte, né, que o próprio Suassuna usou para fazer o Alto da Compadecida. E daí ele montou essa colagem de várias histórias, então amarradas pelas peripécias do João Grilo, né, que é um personagem folclórico dessas peças medievais. Meio que esse arquétipo do malandro, né? Esse cara teve várias versões. Tem o Pedro Malazartes, tem o Macunaíma, o próprio Didi Mocó, né? Esses personagens vêm dessa linhagem aí do malandro e tudo mais. Daí o Guel Arraes conta que ligou pro Ariano Suassuna para falar, tipo assim, ó, eu vou adaptar aqui sua peça. Mas nesse esquema de juntar as várias histórias. O Ariano Suassuna disse que em princípio não gostou da ideia, mas depois eles conversaram lá e tudo, e ele acabou concordando. Falou, beleza, faz aí como você quiser. Então por isso que eu acho que ele não precisava da aprovação do Ariano Suassuna, entendeu? Não era uma questão de direito, era uma questão muito mais, tipo assim, você vai me dar a bênção pra eu fazer? Eu acho que era mais uma questão de respeito, assim, do que uma questão de direito mesmo. E uma curiosidade aqui, ó, na pré-produção, o Guel Arraes e a equipe dele viajaram pelo Nordeste para fazer uma pesquisa de campo, basicamente com o objetivo de conhecer contadores de histórias da região, porque ele queria capturar, ele já tinha o texto escrito, já sabia mais ou menos o que ele ia fazer, mas ele queria capturar a forma de falar do pessoal, assim, como é que essas histórias eram contadas no Nordeste, pelos nordestinos, entendeu? Para pegar o ritmo, para pegar o sotaque, para pegar o vocabulário, né? Como que esses caras contavam essas histórias. E é isso que dá essa autenticidade, que impacta muito as pessoas, né? Quando a gente vê o filme, você sente que é uma coisa autêntica mesmo, que não é aquela coisa fake de novela da Globo. Bom, daí começou a filmagem da minissérie, foi filmada na cidade de Cabaceiras, no interior da Paraíba. E uma coisa interessante foi que, apesar de ser uma produção para TV, ela foi filmada em película, em formato de cinema. E foi durante as filmagens da minissérie que o Guel Arraes teve a ideia de fazer a montagem em formato de longa-metragem. Daí ele sacou que ele não ia poder simplesmente picotar a minissérie, ele ia precisar fazer, né, mexer um pouco no roteiro. Então ele deu uma adaptada, ele tentou dar uma arredondada em algumas tramas que ele queria levar para o cinema, né? Porque para fazer o cinema ele ia ter que cortar várias subtramas de algum jeito. Gravou algumas cenas a mais, né? E cenas específicas que seriam usadas no filme. Exato, provavelmente ele encaixou algumas coisas a mais e tal, porque a minissérie, a duração total é de quase 3 horas, e ele tinha que reduzir para 1h40. Então assim, ele teve que cortar quase metade do negócio, mas só cortar não ia resolver, então ele teve que filmar algumas coisas a mais e tal. Teve um cuidado de se adaptar para o cinema, assim, não foi simplesmente uma questão de picotar, não. E qual foi o resultado, então, dessa história
toda. Ó. O longa-metragem foi lançado nos cinemas no ano 2000, né, um ano depois da minissérie ser exibida na TV. E foi um enorme sucesso de público e de crítica. Esse foi o filme brasileiro mais visto no cinema no ano 2000 e a quinta maior bilheteria no Brasil daquele ano. Eu achei impressionante isso. Foram mais de 2 milhões de espectadores, um faturamento de 11 milhões de reais, o que foi considerado um grande sucesso, principalmente considerando que o filme já tinha sido exibido na TV. Não tinha um custo, né? O custo foi muito baixo. Não, e assim, o filme já tinha passado na TV, né? De graça, um ano antes. Todo mundo já tinha visto, né? E mesmo assim foi uma puta bilheteria, porque, pô, você vai pagar pra você ver o negócio que você já acabou de ver, né? Eu não fui no cinema ver, realmente. Olha aqui, ó, as maiores bilheterias do Brasil aqui desse ano, ó. O Auto da Compadecida foi o quinto, né? Teve aqui, ó, Todo Mundo em Pânico, em quarto. Deixa eu ver no cinema. Teve o Missão Impossível 2, em terceiro. Você viu no cinema também. Tem um filme que chama Dinossauro. Que filme é esse, gente? É um filme infantil. Ah, tá bom. Ficou em segundo. Uma animação do Steven Spielberg, se não me engano. Ele tentou fazer uma coisa parecida com aquele desenho dele do Vale Encantado. Que mostra a extinção. Ele mostrou a extinção e tal. Isso aí mesmo. Mas ele fez com um desenho 3D, né, computadorizado. Isso. Tá bom, aí o Gladiador foi o primeiro, mas aqui o Auto da Compadecida teve mais audiência do que o X-Men, o filme. Olha aí. Beleza Americana, O Pequeno Stuart Little, Xuxa Popstar, não, aí já começa a ficar também demais. Xuxa Popstar. Pânico 3, aí fudeu. A Fuga das Galinhas desse ano também, ó, filmaço. Mas é isso, ó, o filme foi indicado para 5 categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ele ganhou melhor roteiro, melhor diretor, melhor ator pro Matheus Nastergalli e melhor lançamento. Ele só não ganhou o melhor filme, que foi um filme chamado Eu, Tu, Eles. Eu não vi. E, posteriormente, o Auto da Compadecida acabou se consolidando como uma das obras mais importantes do cinema brasileiro. Ele entrou na lista dos 100 maiores filmes nacionais da Abracine, ficando na 63ª posição. Tá bom, né? Ficou longe, pô. Qual que é o primeiro? O primeiro é um filme chamado Limite, de 1931, do Mário Peixoto. Não conheço. Mas tem aqui vários clássicos, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, Cabra Marcado pra Morrer. Aí tem aqui Bandido da Luz Vermelha, vários filmes. Cidade de Deus é o 8º, pra vocês terem uma ideia. É isso aí, Cidade de Deus, impactante. Mas tem vários outros, Macunaíma, Pichote, é que assim, tem muito filme bom brasileiro mesmo, viu? A gente que não tem muito contato aqui, mas... É isso aí. Vamos mudar isso. Eu quero dar um baldinho Mega Blaster nesse primeiro filme aí. Limite, 1931. Tem que ver se a gente consegue achar esse filme, né, Tom? A gente vai nem achar, Tom. Xi, você que é o nosso grande amigo da cópia ilegal do filme. Que isso? Se conseguir, mas vamos colocar o limite no baldinho Mega Blaster, hein? Vou dizer uma coisa. Fala, Xi. Limite de 1931 está na íntegra no YouTube. Aí, aí já ficou interessante. Tô falando. Excelente, aí, ó. Assim como a primeira versão do Auto da Compadecida de 69 e os Trapalhões e o Auto da Compadecida também estão lá no YouTube. Nossa senhora. É o meu rei da ilegalidade. Não, se tá no YouTube não é legal. Esse Limite, pelo que eu tô vendo aqui, ó, ele foi um dos primeiros filmes feitos no Brasil. Olha só. E a imagem tá boa, viu? Pô, legal. 2 horas de filme, coisa boa que isso. Mário Peixoto. Muito obrigado, Mário. Agradecendo. Tá ótimo, gente. Beleza, então. Bora pro troféu aleatório. Bora. Troféu aleatório. Vamos lá, minha gente. Troféu aleatório, a nossa premiação máxima aqui do entretenimento mundial. Dudu, lembra aí pro nosso ouvinte que é ganhar um troféu aleatório. Ganhar um troféu aleatório é você utilizar de toda a sua lábia e astúcia para sobreviver num local difícil de sobreviver. Isso, é exatamente isso. Foi assim que foi concebido o troféu aleatório. Ô Tom, qual é o seu troféu aleatório para o Auto da Compadecida? Eu precisei do recurso do Closed Caption para sacar o que acontecia no filme. O meu troféu aleatório Embromation vai pro padre que reza a missa em latim falando qualquer coisa. Ah, essa parte é muito boa. Ele tá latim. E ele tá falando umas coisas, aí tem uma hora que ele fala ravioli. Ravioli.
Aí eu voltei o filme, aí no Closed Caption tava falando assim, e padre reza fingindo que fala em latim. O Closed Caption explicou o que estava acontecendo. É isso. Muito bom. Eu não tinha sacado que ele fazia isso. Eu achei maravilhoso. Muito bom. E você, Chi, qual é o seu troféu aleatório aí pro Alto da Compadecida? Bom, não é uma gambiarra, mas é quase isso. É o troféu Mão do Gasparzinho, que vai pra pessoa na cena, na padaria, quando o coronel aparece na cidade. A gente vê o João Grilo na porta e o Chicó levanta aquela parte do balcão, né? Quando ele tem a portinhola pra entrar pro lado de lá da bancada. Aham. Na hora que ele tá descendo essa portinhola, aparece uma mãozinha do nada segurando a porta pra não bater e fazer barulho. Teve isso? Ah, é? Tem. Ah, não é possível. Que isso? Não acontece, gente. Tem hora que passa mesmo. Vocês que ficam prestando atenção demais nas coisas. Tem que ser mais relaxado nesses filmes. E você, Dudu, qual é o seu troféu aleatório? Meu troféu, que pena que era filme. A minissérie é realmente mais completa. Eu senti falta da historinha do gato que caga dinheiro. Ah, Ele descome. Descome dinheiro. Ah, tá. Enfiava a moeda no rabo do gato e entregaram lá pra mulher que perdeu o cachorro. nossa senhora. Ela perdeu o cachorro, né, que fez o testamento, e aí substituíram pelo gato que cagava o dinheiro. Mas qual que era a pegadinha da história? Porque obviamente que o gato não cagava o dinheiro, mas o que eles... Não, pois é, mas ele colocou pra vender pra ela o gato, entendeu? Ah, pra vender. Ele queria vender pra ela. Tá ótimo. Eu também vai aqui o troféu de astúcia sob pressão, que vai pra a Dora, a mulher do padeiro, que ela tem uma das cenas mais engraçadas do filme, que é aquela que ela vai, né, ela vai transar com o Chicó, né? E aí ela tá com ele na cama e aí bate na porta o amante, o Vicentão. E aí passa a conversa no Vicentão lá, não sei o quê, e aí, pô, ela agora vai transar com o cara, né? E aí chega o marido depois. Cara, é muito engraçado essa cena, porque, tipo, ela vai enrolando um e depois o outro, depois o outro. A sequência, né, é muito boa. É, exatamente. Tem até uma frase muito boa, que o Chicó fala assim, putz, aqui a gente bota e leva chifre ao mesmo tempo, um negócio assim. Que a mulher era da pá virada, né? Não é possível, né? Não tinha tempo ruim com ela ali. Tá ótimo, gente. Bom, como não temos a Marina aqui hoje, acho que não temos recados. Não temos algum recado aqui? Temos! Então vamos lá, Dudu. Qual é o recado? Você que quer se tornar um aleatório, coloque pra gente filmes no nosso baldinho. Minha sugestão de hoje é colocar filmes nacionais, pra gente assistir mais filmes nacionais aí. Isso. Olha aí, excelente. E onde está esse baldinho? No Linktree do Sessão Aleatória. E aí você tem acesso ao nosso baldinho de pipoca. Exatamente. Tá ótimo. Bora então para os assuntos aleatórios. Bora. Bom dia, seu cabo. Está bonzinho? Oxe, rapaz, que intimidade é essa comigo? Que foi, seu cabo 70? A gente não pode nem dar bom dia? Isso é uma regra de civilidade e cortesia. É ou não é? Se tem uma coisa que eu não gosto é de gente que fala é ou não é. Eu fico tinino. E é? É. Vamos lá então, assuntos aleatórios. Dudu, vamos começar com você. Qual é o assunto aleatório da semana? Eu perguntei pra você como você gostava do seu arroz, porque eu vou falar de comida. Todo filme tem comida e eu vou falar de comida. Ah, sempre bom, sempre bom. Então tem mais um episódio da Culinária do Dudu. Olha aí. Solta a vinheta, Randy. La magnifique culinária de Dudu. Você é a vergonha da profissão! Esse meu segundo episódio, ele foi, na verdade, eu fiz a pedido de um colega de trabalho. O Davi pediu pra eu fazer mais episódios de culinária aí, ó. Olha aí. O Davi não é aleatório ainda, mas ele tá aí tentando conseguir que o filme dele seja sorteado. Por fora, tentando Na por luta. fora. Tá na luta. É persistente, isso aí. Tá Um ótimo. abração pro Davi aí. Olha só, vou falar de um prato que eu costumo fazer, não é um prato nordestino especificamente, mas é um prato brasileiro, ao contrário do primeiro episódio, que era um estrogonofe. Eu vou falar do arroz de carreteiro, ou simplesmente arroz carreteiro. Maravilha, vamos lá. Conhecem, comeram, já experimentaram? Se não, teremos receita no final. Nossa, arroz carreteiro é bom demais, cara. Que isso? Vegana? Meio impossível a receita, é igual a paella, difícil. Não, mas se os caras fazem ter churrasco vegano, tem de tudo. No vegano se dá um jeito, né, de fazer. Dá um jeito, exato. É só se apropria do nome. Olha só, o arroz carreteiro ou simplesmente carreteiro é um prato típico da região sul do Brasil.
mas ele já está incorporado à cozinha brasileira, né, sendo saboreado em todo o país. O ingrediente básico, principal, é o arroz, e aí se adiciona carne bovina bem picada e refogada, ou carne seca, ou carne de sol desfiada, ou picada, e às vezes também outros tipos de carne, né? Que são refogados em bastante gordura, com temperos, né? Alho, cebola, tomate, cheiro verde. E nas regiões centro-oeste e nordeste do Brasil, também é conhecido como Maria Isabel, esse prato, e é preparado especificamente com carne de sol. E aí, da onde que surgiu esse arroz de carreteiro? Então, como o próprio nome diz, ele vem dos carreteiros, que eram os transportadores de cargas que atravessavam o sul do Brasil em carretas puxadas por bois. Não, é literalmente de carreteiro mesmo. Literalmente de carreteiro, de carreta de boi. Aquelas pesadíssimas que assoviam durante o caminho, puxadas geralmente por 2 ou mais bois, carros muito pesados. E aí, eles coziam em panela de ferro, uma mistura de charque picada, né, tipo um guisado com arroz. E é um prato bem prático e bem simples. E aí podia ser preparado pelos viajantes solitários ou por grandes grupos também. A questão dele ser feito com a carne seca é que ele dura bastante tempo, a carne dura bastante tempo e esse prato ele pode ser feito em vários dias de viagem, né? Pode ser utilizado em várias vezes, né? É um prato que se autoconserva. Ele vai comer a viagem inteira e, assim, em algum momento ele enjoa, né, desse negócio. Mas acho que essa não é a preocupação do cara, né? Não é a preocupação. A preocupação é levar o carreto lá, transportar. A preocupação do cara é ficar vivo, pô. Exato. A comida tem que chegar lá, vai ficar gostosa. Então, eles usavam então essa carne de sol, ela é conservada salgada, né, para não se deteriorar. É chamada charqueada, essa conserva, né? E durava muitos dias de viagem dos transportadores. Diferente dos mascates. Os mascates, eles não eram carreteiros de bois, eles eram os que transportavam carroças puxadas de cavalo. E aí, o mascate, a viagem era mais rápida porque era com o cavalo e ele não tinha essa prática de fazer, então, a carne de carreteiro, a charqueada com arroz. Quando os carreteiros faziam suas paradas para descanso, eles preparavam, né, o prato. E essa receita se mostrou muito saborosa e de alto valor energético. E ganhou espaço entre a cultura dos pampas e depois se tornou um dos pratos mais consumidos do estado do Rio Grande do Sul. E a partir desse sucesso que essa iguaria fez no Rio Grande do Sul, ela se expandiu pelo território brasileiro, né, conquistando outros estados, onde claramente ela sofreu algumas alterações, inclusive de nome, né? Igual eu falei com vocês, lá no Nordeste, no Centro-Oeste era outro nome. E outros ingredientes eram adicionados, né, de acordo com quem estava fazendo o arroz de carreteiro. Vale ressaltar que o pessoal do Rio Grande do Sul, eles fazem, né, tradicionalmente, né, o prato com banha de porco, carne e arroz. Basicamente, ele não tem incrementos. Então, nós temos aqui eu trouxe outras receitas de arroz carreteiro para ver quem comeu ou não comeu, ou comeria ou não comeria. Primeiro aqui, ó, o arroz carreteiro com xande dentro. Então, em vez da carne seca... Xande? Xande dentro, gente. Xande? Quem é o Xande? Xande dentro. Xande dentro. Xande. Não é possível, não conhece o xande dentro. Xande dentro. Tem xande de fora e xande dentro. Ó, xande, vamos lá. Aulinha paralela aqui, supletivo, vamos lá. A xan é uma parte de musculatura da perna do boi. A xan de dentro é o conhecido como colchão mole. O paulista chama colchão mole. A xan de fora é o colchão duro. Ok? Tá bom. Interrompemos a nossa... Então acabou. Nossa, se localizou agora. Pra explicar. É porque a xan a gente chama aqui em Minas. Xan de dentro, xan de fora. Mas olha só, é xan de colchão. Colchão, xan. Mais fácil de falar. Verdade, tô falando. É isso aí. Tenho medo de perguntar como eles encurtam picanha. Acho que é melhor cortar só a parte do final, né? A anha. Então, esse prato ele pode ser feito com xan de dentro, o chamado colchão mole. Ele é utilizado em churrascos também, ou em bifes, e ela dá um gostinho especial, porque a xan, ela tem um gostinho especial mesmo, ela tem muito gostosa, saborosa a carne. E tem um arroz de carreteiro feito com sobras de churrasco. Você fez aquele churrascão de domingo, na hora do almoço, e no jantar, você junta um arroz ali naquela carne, coloca um temperinho, e aí vira um arroz de carreteiro para você arrebatar
aquele churrasquinho que sobrou, né? A sobra do churrasco que você fez durante o dia. Muito bom. Bem saboroso. Já comeram com a sobra de churrasco? Não. Você pegar, botar o arroz e fazer... já sim, bem bom, que isso. Prático, rápido, fácil e você ainda reaproveita, né, o churrasco que sobrou de churrasco. Temos aí pro Xi, arroz carreteiro com legumes. Assim, aqui tá falando que além da carne, coloca-se muitos legumes, mas o Xi tira a carne então e coloca legumes no lugar, só e come arroz com legumes. Sim, que é super fácil, né? É super fácil tirar a carne aí. Eu não sei, ué. Não tirar a carne, é tirar a carne da receita. Ah, tá. Não é da comida. Não, tá maluco. Você já comeu arroz carreteiro com legumes? Arroz com legumes. Provavelmente alguém coloca carne de soja e fala que é arroz carreteiro vegano e tal. Com certeza. E aí se apropria do nome. O tofu. Pois é. Então, temos também o arroz carreteiro com linguiça e tomate. Interessante isso aí. A gente coloca a linguiça combinando com a carne de sol. Com a carne de boi, desculpa. Carne de boi. Linguiça combinando com a carne de boi. E aí realça um pouquinho mais o sabor. Tem o tradicional de carne seca, que é o Maria Isabel, feito no carne seca, né? Ou carne de sol, ou charque, né? São preparos diferentes de carne, são 3 tipos diferentes de carne, mas é bastante usado, né? Consumido no Nordeste. E tem o arroz carreteiro na pressão, para aquela pessoa que é preguiçosa, você coloca tudo na pressão ali, tem um tempinho certinho da receita, você encontra várias receitas no YouTube. É uma forma mais rápida e preguiçosa de fazer o arroz carreteiro. Eu não gosto de fazer essas receitas muito rápidas, que você perde o tempo de cozimento ali, e o tempo de cozimento é importante para os sabores, né, se misturarem, os mix de sabores. Pra pegar o tempero. Ele pega o tempero, mas você tem mais camada de sabor quando você cozinha mais lentamente. Tem um arroz carreteiro chamado completo, aquele que tudo que estiver na sua casa você coloca. Carne, linguiça, bacon, outras carnes, é tipo quase uma paella mesmo. Coloca várias carnes e temperos e mistura com o arroz. Bom também. Tem um mais específico feito só com calabresa e bacon, para quem quer uma coisa mais, um gostinho mais só de defumado mesmo. Então, calabresa e bacon substituindo a carne de boi. E um com carne e linguiça, que aí, para quem não quer o bacon, né, que fica muito gorduroso, muito pesado, se faz só com carne e linguiça, a linguiça dá um sabor muito bom pro arroz carreteiro, e é a receita que eu vou passar para vocês hoje. O arroz carreteiro com carne e linguiça. Papel e caneta, anotem, por favor. Vamos lá. Essa receita aqui, ela serve 4 pessoas, serve muito bem, 4 pessoas. Ou um Dudu. Não, claro que não. 4 pessoas dependendo da fome também. Olha só, 400 gramas de carne de sol ou carne serenada. A carne serenada é aquela carne de sol que ela é tratada à noite. Então, em vez de ela ser de sol, ela é serenada. Você canta pra ela à noite. Exato. Fazem serenata pra ela, né? Tá bom. E aí, eu gosto de usar fraldinha ou maminha. E aí você pega essa carne de sol e corta em tiras. 200 gramas de linguiça calabresa picada. A linguiça calabresa da sua preferência. 2 xícaras de arroz branco, meia cabeça de alho picado e 1 xícara de salsinha e cebolinha picadas. Não confunda a salsinha com coentro, pelo amor de Deus. O coentro tem folhas maiores e o cheiro horroroso. Para com isso. Então, salsinha e cebolinha. Para com isso. Tô passando a minha receita, dá licença? Olha só, modo de preparo então. A gente vai dessalgar a carne de sol. Geralmente, a gente coloca numa bacia com água na geladeira por 24 horas e você faz 4 trocas de água nesse intervalo de 24 horas para dessalgar ela. Certo. Lembrando que a carne de sol ela é mantida no sal justamente para ela secar, né? Ela pegar o gosto para não apodrecer, porque se trata de um cadáver. Não, para não estragar. Ela se mantém, mas ela pega um sabor especial. Ela pega um sabor especial, é diferente a carne de sol. E aí, você pega 3 xícaras de água e esquenta a mesma xícara na medida do arroz e esquenta para ferver. Em uma panela grande, você vai colocar azeite, vai fritar o alho e você vai refogar a carne e a linguiça juntos. Quando a carne estiver refogada, né, tudo estiver refogado, você acrescenta o arroz e as ervas e deixa fritar um pouquinho. Depois você acrescenta aquela água fervida e cozinha em fogo médio até o arroz ficar pronto. Um cuidado que a gente tem foi o que eu falei aqui, Você vai fazer 2 xícaras de arroz e 3 de água. Porque quando você cozinha arroz, geralmente você faz o dobro de água para a quantidade de arroz, certo?
É, exatamente, isso aí. É uma xícara Então, de... teoricamente, seriam 4 xícaras de água. Isso, Mas, pra como durar. você está cozinhando com a carne naturalmente solta água durante o cozimento. Então, se você colocar 4 xícaras de água, vai ficar o empapado. arroz vai ficar empapado. Tá bom. Então, você vai colocar Boa, água boa demais. Então, fique ligado nessa dica aí, ó. 3 xícaras de água. É óbvio, depende muito do seu fogão, do Da tempo sua de água. cozimento. E aí, às vezes, você vai ter que acertar um pouquinho ali, vai estar um pouquinho cru ainda, você acerta mais um pouquinho de água. Mas é melhor colocar menos do que colocar em excesso e virar uma papa. Essa é a dica. E aí, ó, você vai cozinhar em fogo médio, né, até o arroz ficar pronto. É um prato muito rápido, muito gostoso. Você não precisa temperar, colocar tempero, sal, não precisa colocar sal, porque a carne já é salgada. Né? A linguiça também já é temperado. E eu sirvo geralmente acompanhado com farofa e limonete. Limonete é o vinagrete que você coloca limão no lugar do vinagre. Olha aí, limonete. Isso aí, muito mais saboroso também. Pô. Fica a dica, façam. Eu queria saber de vocês aí, o André e o Tom, se vocês fizeram o estrogonofe da minha receita. Ainda não. Não fizeram, olha só. Então já tá na segunda receita já. Tem que fazer Então, a estrogonofe. gente tá perdendo aqui o... Perdendo aí. Tá ficando na Perdendo fila a já. mão. E então, esse era o meu assunto aleatório da semana. Tá ótimo. Maravilha. Você cozinha, Oxi? Sim, inclusive fiz um estrogonofe a semana passada. Mas que estrogonofe de quê que você faz? Esse que eu fiz foi de tofu. Aí, ó o tofu. Tô falando. Bota o tofu. Então você pode fazer essa receita do Dudu com tofu. Vai ficar uma beleza. Arroz tropeiro Não, de não tofu. tem como. Isso. Não tem como. Não, tô falando do estrogonofe. Arroz trufeiro. Arroz trufeiro. Tá Arroz ótimo, minha trufeiro. gente. Bora pro próximo assunto aleatório. Se pelo menos você tivesse um diploma. Eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica. Se você fosse valente. Sou o cabra mais valente dessa cidade. É nada. Oxi, os sujeitos mais valentes aqui são Vicentão e Cabo 70. Eu sou doido pra acabar com a valentia deles. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Topa com os dois de uma vez só, boto eles pra correr dessa cidade. Isso eu queria ver. Olá, Tom. Qual é o seu assunto aleatório da semana? O filme da semana é uma imersão ao interior do Brasil, contando um caso de uma dupla que tenta dobrar todo mundo, de Deus ao diabo, para conseguirem se sair bem e sobreviverem. Porém, o Brasil recentemente perdeu seu maior contador de causos depois do próprio Ariano Suassuna, o queridíssimo Rolando Boldrin, que será o tema do meu novo bloco. Pô, aí fodeu. Tava indo tão bem. Viola, minha viola. Os maiores brasileiros do Brasil. Solta a vinheta, Rei. Eu tentei, Randy, eu tentei. Sessão Aleatória apresenta os maiores brasileiros do Brasil. Rolando Boldrin nasceu na cidade interiorana de São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo. Desde pequenininho, ele gostava de tocar viola e aos 12 anos começou uma empreitada musical com seu irmão mais velho, formando a dupla Boy e Formiga, que era bem sucedida na rádio da região. Mas com 12 anos? 12. Caramba. Ele era o boy ou ele era o formiga? Ele era o boy. O irmão dele era mais velho. E o irmão dele era mais velho. Aos 16 anos, incentivado pelo pai, Boldrin foi para a capital paulista de carona em um caminhão. E lá, antes de emplacar na sua carreira de cantor, foi sapateiro, frentista, carregador, garçom, ajudante de farmacêutico e outras profissões. Caraca. Aos 18 anos, ele chegou a prestar o serviço militar no exército em Quitaúna. Nos anos que seguiram-se, acabou dedicando à atividade musical. E Rolando Boldrin debutou na música, na verdade, em 1960, como participante do disco de sua futura esposa, que se tornou também a sua produtora no futuro, a Lurdinha Pereira. Em 1974, lançou seu primeiro disco solo, chamado O Cantador.
Com isso, ele chegou a gravar mais de 60 discos em toda a sua carreira. 60! 60! Caraca! Rolando Boldrin também teve uma grande experiência como ator de teleteatro na TV Tupi. Teleteatro nada mais é do que a radionovela. Chamava teleteatro. Que era feita ao vivo. Ao vivo. Na TV Tupi. Entre o final da década de 1950 e o começo na década de 60. Ao lado de Lima Duarte, Laura Cardoso, Dionísio Azevedo, entre outros. O livro A TV Antes do VT mostra várias de suas passagens na emissora em fotos das gravações dos programas da TV Tupi quando ainda não havia videotape. Ou seja, as pessoas precisavam ser muito talentosas para conseguir gravar e conseguir realmente criar um clima de imersão de que uma história estava sendo contada ao vivo, porque o cara não podia errar de jeito nenhum. Cara, impressionante. A gente tem uma experiência boa com isso aí recentemente. Também somos bem talentosos com relação a isso. Exatamente. Gravar ao vivo? A gente grava ao vivo. Aí não grava nada ao vivo? Não, gravamos, mas assim, não é ao vivo, mas é ao vivo pra gente. Não é ao vivo, mas é ao vivo? Aquela que não teve edição, você tá falando. Pra gente não ao vivo. Edição, não, a gente fez a edição, foi maravilhoso. Tá bom. Entre as décadas de 60 e 80, o Boldrin atuou em aproximadamente 30 novelas na emissora Record, na Tupi e na Bandeirantes. O cara é uma máquina de trabalhar. Deus, cara, uma máquina disso. Tanto é, como apresentador de televisão, o cara esteve quase 40 anos ininterruptos. Sim, todo domingo. Desde a década de 80, à frente do programa Som Brasil, que passava na TV Globo. Som Brasil. Aí depois ele foi fazer o Empório Brasileiro na TV Bandeirantes. Depois ele foi fazer o Empório Brasil no SBT. E depois ele teve o seu último trabalho, que já tinha quase 15 anos, não, quase 17 anos, que era o Senhor Brasil na TV Cultura, que passa no estado de São Paulo. Então acho que a gente, pelo menos, teve contato com o Rolando Boldrin nos anos 80, nesses programas de TV dele. Eu não tinha ideia que esse cara tinha essa carreira toda, muito, né, de rádio e de cantor mesmo, discografia do cara é um troço absurdo. E esses programas de TV dele eram todos essa mesma pegada? Porque eu lembro um que ele ficava sentado, aí ele contava umas histórias, tinha uns convidados. O Som Brasil era assim. Som Brasil, isso, eu lembro disso. Eles mais ou menos eles tinham essa mesma performance, assim. Ele trazia um cantor, trazia um poeta. Isso. Inclusive, a gente vai terminar super bem o episódio de hoje. Mas você sabe o que eu tô achando estranho? Porque esse Som Brasil, pelo que o Tom falou aí, qual década que foi isso aí, Tom? Foi anos 80? Mas início dos anos 80, certo? Isso. Deve ter ele não tinha reprisado. tanto a cara do que se tornou o Som Brasil depois, que ele meio que mais ou menos refletia as paradas de sucesso. Ele era um programa realmente disposto a contar a música interiorana. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse clima e essa pegada que ele gostava de dar para os programas musicais dele. Sabe o que você está confundindo, André? Que tinha aqui em Minas, agora eu não sei, ele fazia aquele personagem, peraí, Saulo Laranjeira. Não, mas Ele passava mais, o Rolando Boldrin ele passava mais em São Paulo. O Saulo Laranjeira era mais em Minas Gerais, TV Cultura de Minas. Pode ser que eu esteja confundindo mesmo, porque o programa era parecido, né? Era mais ou menos o mesmo formato. Mesmo formato. Eu acho que é isso mesmo, você tem razão. Eu tô pensando no Saulo Laranjeira. E aí a gente tem mais memória do Saulo Laranjeira. Tá? Exatamente. Mas é o mesmo formato, exatamente. Mesmo formato, assim, pessoas maravilhosas também. Um grande ator, um grande conhecedor também da música isso caipira. mesmo. Acho que na minha cabeça as coisas se confundiram aqui. Isso. Mas porque o Som Brasil é mais antigo, né? Na Globo. Mas eu imagino que deve ter reprisado várias vezes também. Também, né? Deve ter visto isso aí nos anos 80, até mais velho. O Boldrin era conhecido também em Minas Gerais, tá? Cheguei a conhecer, assim, alguns programas que ele fez, né? Indo diretamente sobre o formato de programas de TV, aproveitando o espaço na televisão, o Rolando Boldrin foi um dos maiores divulgadores da música sertaneja brasileira. Ele era o cara que realmente dizia: esse grupo é bom, esse grupo vai dar sucesso, esse grupo aqui funciona bem, esse grupo é herdeiro de determinada linhagem da música sertaneja. Esses caras aqui são boas de pagode, que é a antiga nomenclatura da música da viola em si.
E aí, em 81, ele estreou esse programa Som Brasil na TV Globo com o objetivo de divulgar a música brasileira de inspiração regional. Então ele ia lá, contava alguns causos, dançava, exibia a peça teatral que estava rolando, pequenos documentários. Só que os principais destaques eram, obviamente, as atrações musicais. Então ele colocava lá as músicas de cantores e compositores que tinham como fonte, não aquilo que rolava necessariamente no rádio, mas aquilo que era realmente a cultura popular. O Rolando Boldrin deixou o programa em 84, mas levou a ideia, esse formato desse programa, que foi apresentado por ele, para todos os outros programas que ele foi fazer na frente, lá mais pra frente, que foi o que eu disse do Empório Brasileiro, do Empório Brasil, e depois o que ficou por mais tempo, que foi o Senhor Brasil. Não, então eu acho que é isso. É porque o formato se manteve durante muitos anos. É porque eu tô achando estranho eu lembrar disso de 81, entendeu? Eu não posso lembrar disso com 2 anos de idade. Mas é porque ele certamente, esse formato ficou durante muitos e muitos anos na TV, né? Em diversos lugares diferentes. Complementando aqui, ó. De 87 a 94, o programa Arrumação na TV Alterosa e na Rede Minas. Ah, depois então acho que teve um hiato de 97 a 2000. É isso aí. Tá bom. Então, 87 a 94 era o Saulo Laranjeira na TV Alterosa e Rede Minas. Mesmo programa, mesmo formato. Mesmo formato pode de programa. ser, pode ser. Em 2010, ele foi tema do desfile da Escola de Samba Pérola Negra no Carnaval de São Paulo, com o enredo Vamos Tirar o Brasil da Gaveta, que era o nome de um disco e um livro dele, tendo como ponto central o empenho de Boldrin em ressaltar a cultura nacional. E eu falei de livro, o cara escreveu 4 livros, a partir de 2005. A grande maioria deles eram sobre os grandes causos, que são as anedotas ou os contos sobre a vida sertaneja e a inteligência e os sonhos do matuto, sendo causas, coisas que ele viveu ou que ele ouviu. Em 2022, a TV Cultura homenageou o ator pelos seus 85 anos de vida com a exibição do documentário Eu, a Viola e Deus, dirigido por João Batista de Andrade, que eu acabei vendo na sexta-feira passada. Bom, há 17 anos, ele comandava o programa Senhor Brasil e, infelizmente, acabou falecendo aos 86 anos. Mas mais do que esses títulos todos e todas essas conquistas que ele teve e tudo aquilo que ele conseguiu gerar de riqueza cultural para o Brasil, o Boldrin se dedicou ao longo de toda a sua carreira a resgatar a cultura popular brasileira. Esse Brasil que era pouco visto, que era pouco falado e pouco comentado. Por isso, a ideia de tirar o Brasil da gaveta, de que existia uma cultura popular presente no Brasil e que acontecia todos os dias, mas que ele simplesmente não era revelado a todas as pessoas. O Rolando acabou tendo um trabalho hercúleo e que foi pouco celebrado. Se justiça fosse feita, seria ele um dos grandes bastiões da arte no país, junto com outros grandes nomes da nossa cultura, como Caetano Veloso, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Ariano Suassuna e tantos outros. Mas por alguns outros motivos, acabou ficando em uma segunda prateleira. Porém, ao longo de décadas, acabou mostrando tudo aquilo que a música brasileira poderia criar. Ele não queria saber só da música passada, e qual que era o grande formato que tinha que existir nos programas dele? Era a música em seu formato mais natural possível. Então, dificilmente você tinha alguma guitarra, algum tipo de transformação. Era exatamente aquilo que era captado pelos instrumentos acústicos naquele momento. As pessoas fazendo música ao vivo na hora. Ele tinha paixão por exatamente aquilo que era a música transmitida nas rodas de música. Quando as pessoas se sentam na frente da fogueira, quando tá todo mundo numa praça, para conseguir transmitir a paixão verdadeira do que é ser caipira. Por isso, eu gostaria de terminar este episódio de hoje com uma contribuição da nossa galerinha. Eu gostaria de encerrar a minha participação, na verdade, dando uma de VJ e colocando a participação da nossa querida aleatória número 24, quando ela esteve no programa Senhor Brasil. Olha aí, cara. Maravilha. A queridíssima Fernanda Brito, que já esteve aqui, inclusive, no nosso episódio 2 vezes. Então, Randy, por favor, dessa vez senta o dedo no playback. E, por favor, coloca a nossa querida Fernanda para cantar. Nós vamos buscar Cantos 4 para um dedinho de prosa. Vamos lá.
na chaminé. E no fogão de lenha tem café, tem bolo de fubá, tem leite no curral pra tirar, e tem fruta no pé, tem banho de riacho, se quiser, tem vara de pescar, pra mó do tempo quase parar. Carro de boi já roda, viola na mão. Vou dedilhar outra moda, Tem sempre um dedo de prosa tangendo o bordão. pelas veredas do grande sertão. Tem água no cantil, Arreio no cavalo, tem farnel, tem bota e tem chapéu, espora pra tiçar o corcel. na hora de voltar. Tem mesa, prato e copo, Tem talher, tem pelo de mulher, e muita fome pra saciar. Tem caldeirão, galinhada e arroz com piqui. e tem conversa fiada, Doce de manga e mangaba, como eu nunca vi. da minha terra que eu nunca esqueci. Noite de estrela e fogueira, cantiga e canção. Causo, catira e congada, Tem uma vida inteira na imaginação. tanta lembrança no meu coração. Coração tá batendo tão forte assim? Tá quase pulando pra fora da caixa dos peitos. O Cabo e o Vicentão vieram tomar satisfação com você. Satisfação de quê, meu Deus? Chicó não contou pra senhora que ele vai botar aqueles dois pra correr, não? Se for por isso, Chico, você está dispensado do compromisso. Já que a senhora insiste. Não, dona Rosinha, amigo meu, não fica desmoralizado. Mas esses dois a parada é A dura. senhora vai ver uma coisa. Esse aí é calmo, ponderado, mas quando se espalha, o negócio fede. Chico! Senhora. Cuidado pra não judiar demais desses pobres. Se aperrei, não. Esses dois correm só com um grito de Chicó. Vamos lá, Chi.
encerrar aqui o nosso maravilhoso episódio, qual é o assunto aleatório da semana? Pô, fico até constrangido de aparecer depois da Fê, pelo amor de Deus, né? Vergonha mesmo. Vergonha, mas enfim. Bom, como nós já mencionamos, essa versão do Alto da Compadecida do Guel Arraes mistura histórias e personagens que já existiam em um outro tipo de gênero literário, né? A literatura de cordel. Essa minissérie pode ser dividida em 3 atos. O primeiro e o segundo atos foram baseados em histórias do Leandro Gomes de Barros, chamadas Os Testamentos do Cachorro, como a gente comentou o título em inglês. E veja só, a história do cavalo que defecava dinheiro. Não era um gato, era um cavalo. Mas na minissérie é gato porque é mais barato. É mais barato. Mais barato. Um cocôzinho menor de lidar também, né? Também, mais fácil. Mais fácil de Menos limpar, dinheiro, né? mas mais fácil. Você perdeu o dinheiro no meio do cocô do cavalo, né? Já o último ato é baseado no cordel O Castigo da Soberba, do Silvino Pirauá de Lima. Bom, então, o assunto não tão aleatório de hoje é a literatura de cordel, essa tradicional forma de narrativa do Nordeste brasileiro. Olha aí. Maravilhoso. A literatura de cordel é um gênero literário popular baseado em relatos orais, que são escritos em forma de versos e depois impressos em folhetos que eram expostos, pendurados em cordinhas ou barbantes, né? E é por isso que se usa o termo cordel. A capa e as ilustrações internas são feitas com uma antiga técnica de origem chinesa chamada xilogravura. O que é xilogravura? Você usa um pedaço de madeira onde é entalhado um desenho em relevo e esse pedaço de madeira recebe uma camada de tinta que depois é transferida para a folha de papel usando-se uma prensa. As histórias contadas na literatura de cordel têm temas como o amor, lendas urbanas, fatos históricos, conflitos regionais, biografias, também assuntos do cotidiano e temas religiosos. Ah, mas tem uns de sacanagem também. Deixa de fora que já vi uns de sacanagem também. Uma característica interessante da literatura de cordel é que o texto costuma ter uma estrutura fixa, do início até o fim da obra. Essa estrutura se refere a estrofes com um número definido de versos e cada verso tem um número específico de sílabas. Então é bem organizadinho, né? Os livrinhos de cordel geralmente têm 8, 16 ou 32 páginas. E por que isso? É que se usam folhas de sulfite para imprimir os cordéis, né? Então se você dobrar a folha de sulfite ao meio, você já tem lá 4 páginas. Se você usar 2 folhas de sulfite, são 8 páginas. São múltiplo de 4. Exatamente. E assim por diante. Muito bom. Agora, o cara que vende esses livrinhos, ele é chamado de folheteiro. E o folheteiro tem técnicas interessantes para vender as literaturas de cordel, né? O que eles fazem? Eles pegam e começam a declamar versos de um desses livrinhos de sucesso. E aí, quando a história tá pegando fogo, e quando tá chegando no ápice da história, ele para de ler. E aí, o que acontece? Que sensacional. Todo mundo compra o cordelzinho para descobrir. Puta, que genial. O brasileiro é maravilhoso, né? Mesmo. Então, mas a literatura de cordel, apesar de ser muito popular no Nordeste e fazer parte da cultura local, não nasceu no Brasil. Esse gênero circulava ali entre os povos romanos, gregos, fenícios, cartagineses e saxões. Ele chegou à França, Portugal e Espanha ali entre os séculos XII e XV e depois desembarcou aqui no Brasil, na Bahia, com os colonizadores, quando Salvador era a capital brasileira. Mas os primeiros livros de cordel publicados no Brasil não foram de um baiano, e sim de um paraibano, o Leandro Gomes de Barros. Por volta de 1893 publicou o que na época ele chamou de folhetos de cordel. Ele vendia pessoalmente, cobrando um valor bem baixinho. Quando ele morreu, em 1918, ele já tinha mais de 1000 publicações. Meu Deus, cara! 1000. Por isso, ele é considerado o maior poeta da literatura de cordel. O cordel é tão importante na cultura do nosso país que, em 2008, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional concedeu à literatura de cordel o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo seu valor simbólico e sua representatividade na cultura popular brasileira. Em 1988 foi fundada a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que tem a sede lá no Rio de Janeiro. Temos até 2 datas em homenagem a quem escreve cordel. Dia 1º de agosto, que é o dia do poeta da literatura de cordel, e o dia 19 de novembro, que é o dia do cordelista. Que eu acho que é a mesma coisa, sabe? Mas essa data, a segunda data, é porque coincide com o aniversário do Leandro Gomes de Barros. Sem homenagem aí. E olha só, eu fiquei inspirado nesse papo de cordel e eu resolvi escrever um mini conto de cordel.
Em homenagem... que isso? Pego! Em homenagem ao Sessão Aleatória. Nossa, que maravilha. Isso, hein? Aí sim. Então, Randy, bota trilha sonora de cordel aí. Vamos lá. Então, aqui eu vou ter que abrir um parênteses, eu vou ter que pedir 1000 desculpas ao nosso camarada Léo Rodrigues, do Pro Esporte, né? E também aos meus outros amigos do Nordeste, lá, o Thiago Rosas, do Kit de Leituras Musicais, o Henrique Oliveira, do Errado Não Tá, o Rafa Oliveira, lá do Peitiga Podcast. Pô, desculpa se eu esqueci de mencionar alguém agora, mas é que eu vou ter que ler esse continho com o meu sotaque fajuto, né? Pra tentar trazer um pouco mais de credibilidade, vamos dizer assim, essa homenagem. Exato. Até porque... Você vai ler a versão novela da Globo do sotaque. Sim. Meu sotaque macabrônico, mas é porque o sotaque também ajuda na cadência da história, né? Então, acho que faz uma falta, um temperinho. É tipo música do Alceu Valença, não tem como você não cantar com sotaque, né? Excelente, vamos lá. O título do conto é Vocês são do Sessão Aleatória. Tá bom. Tá ouvindo esse tal de podcast? Ah, Maria, tem quem ame, tem quem deteste. Avalie o tamanho da encrenca. Só tem cabra do Sudeste. Quem que vive assistindo dorama, morando nos pais que falam inglês, mas só faz os podcasts falando tudo em português. Quem que cuida dos bichinhos no meio do mato e nos riachos, mas é homem que não sobe em árvore nem se tiver banana em cacho. Quem é o cabra da moléstia que com os bonequinhos fica de chamego, larga a esposa e a viola pra brincar com o homem morcego. Quem é que piscou, virou lorde com as meia alta nos cambitinhos? Diabo é isso de chavoso, homem? Vai cuidar do cabelinho? Mas quando esse povo fica mangando, é só lenga-lenga, pala e leriado, mas tem uma ruma de gente que ouve esses bandos de abestado. E eu? Que eu tô fazendo por aqui? Esse véia pombaiado e bregueço, sabe que quem gaba o sapo é Gia, mas gravar com eles, não tem preço. Fui daqui, fui pra ali, pra colar, do meu jeito meio simplório. Se proseei além da conta, me perdoem. E assim acabou esse assunto aleatório. Nossa, que maravilhoso, Chico. Sensacional, pô. Depois dessa, meu amigo. E era esse o meu assunto aleatório. Pô, espetáculo, Chico. Muito bom mesmo, cara. Pô, maravilhoso, cara. Com essa homenagem sensacional, então, vamos falar dos nossos aprendizados da semana. Eu aprendi que o cordel chama cordel porque ele fica pendurado por cordinha. Isso. Já aprendi que a gente tem uma versão mineira do Rolando Boldrin. É isso mesmo? É isso aí. Sim, sim. O nome dele é Trem. Se você não viu, não. Vocês lembram da Praça é Nossa? É aquele cara que faz o deputado João Plenário. Mentira! É, o Saldanha. O personagem não é engraçado. Eu não sabia que esse era o cara. Olha aí. Não, então deixa eu me retratar aqui. Eu fiquei sabendo que existia uma versão mineira do programa Som Brasil que passava em São Paulo. E eu aprendi um pouquinho mais sobre como fazer uma receita maravilhosa de arrozinho tropeiro. Não. Inclusive... Carreteiro. Tropeiro é o feijão. Tropeiro é outro dia. Inclusive, que foi o arroz carreteiro, foi graças aos carreteiros que o arroz chegou no teste. É isso. Olha aí. E eu aprendi que o Xi, além de... com mais uma profissão do Xi aí, ó, que nós não sabemos, mais um talento do Xi que nós não sabíamos, é um cordelista de primeira. Oxe, diga isso não. Mas era cordelista, ainda falou com esse sotaque maravilhoso dele aí. Espetacular. Você sabe que eu tenho primas baianas, né? Então é autêntico. Tem um pezinho, o Xi tem um pezinho lá. Tem um pezinho. É um chiteropolitano. Nossa senhora. Então é isso, gente. Chega por hoje. Fala tchau. Tchau. Fim da sessão.